Eu não posso cozinhar. Quer dizer, deixa eu reformular. Eu até posso cozinhar, mas muito mal. Sério, eu daria um jeito de queimar até cereais se eu fosse deixado sozinho na cozinha. Mas por todos os crimes culinários que eu cometi, existem pessoas por aí que fizeram coisas muito piores do que eu. De vídeos de instruções que deram hilariamente errados, ao deixar uma pizza tão queimada que ela quebrou sozinha. É hora de dar uma olhada em algumas falhas culinárias mais engraçadas que já foram enviadas para a internet. Você já colocou alguma coisa no forno sem ajustar um timer e depois esqueceu? Leva apenas alguns minutinhos extras para carbonizar a sua pizza congelada ou para queimar quase toda a sua refeição. Mas será que você já foi dormir com o forno ligado? Bom, depois de algumas horas em fogo alto, sua refeição iria acabar parecendo com um carvão em forma de comida. Como você deve poder adivinhar, esse cara ficou bêbado, ficou com fome e adormeceu, acordando 6 horas depois, para ver isso. Por algum milagre, ele não queimou a sua casa inteira. Mas pelo lado positivo, olha só quantas calorias ele queimou. Todos nós já queimamos alguma coisa na vida, mas será que você já queimou tanto alguma coisa que ela simplesmente quebrou? Então, a criadora do TikTok, Ashley Holiday, conseguiu. What the... Oh my god. Caramba, será que ela acabou de inventar uma pizza que se corta sozinha? Mais ou menos. Graças às leis da expansão térmica, a maioria das coisas tende a se expandir quando é aquecida. Mas assim que elas acabam esfriando, elas se encolhem de volta. E como Ashley havia queimado qualquer umidade que restasse nessa pobre pizza, assim que ela saiu do forno, os seus componentes se encolheram tanto que acabaram se partindo desse jeito. Ou foi isso, ou a pizza simplesmente decidiu que não queria mais estar conosco, e não podemos culpá-la. Além de deixar a sua refeição totalmente queimada, existem 2 razões pelas quais você nem deve pensar em cozinhar quando está bêbado. Primeiro, você pode ter um grave acidente. E segundo, alguém pode estar gravando você e colocar o vídeo na internet para todos assistirem, tipo assim. A princípio, esse cara está apenas um pouco bêbado para tirar a sua pizza do forno, mas de repente, tudo começa a piorar. Felizmente, ele ficou bem, e o forno virado não incendiou a sua casa inteira. Mas depois que esse clipe chegou na internet, os comentários que as pessoas fizeram deixaram esse cara totalmente assado. Na minha opinião, os ovos são um alimento de nível Deus. São realmente simples de se fazer e exigem pouco esforço para acertar. Dito isso, nem mesmo a receita de ovo mais simples do universo pode compensar os dedos de manteiga na cozinha. Acho que eu vou dar um A pelo esforço, mas um F pela execução. Agora, fazer uma omelete é bem simples na prática. Você apenas bate alguns ovos e depois aquece eles no fogão. E colocar uma tampa por cima da panela pode ajudar a cozinhar tudo mais rápido. Mas é bom tomar bastante cuidado para que sua omelete não grude na tampa. Caso contrário, você pode acabar cometendo o mesmo erro de Stian Urheim. Bom, pelo menos deve estar gostoso ainda. E pelo lado positivo, isso é o que eu chamo de uma panela antiaderente. Se você é um inscrito aqui do Fala Sério já faz algum tempo, você deve se lembrar de alguns meses atrás, quando eu enviei o vídeo de tutoriais que deram errado, onde eu brevemente mostrei o caos que era o Case Cooking, um canal no YouTube que acompanha todas as façanhas da aspirante a chefe britânica chamada Kay. Depois de ver essa mulher tentar cozinhar arroz frito especial, sem realmente cozinhar o arroz primeiro, eu quase chamei a polícia. Mas eu descobri recentemente outro crime de ódio baseado em comida em seu canal. Dessa vez em forma de espaguete à bolonhesa. Kay começa de forma bem controversa, como sempre, adicionando alguns ovos em sua carne moída. E depois de misturar bem, ela pega um punhado de macarrão, envolve a carne moída no meio e então coloca tudo dentro de uma assadeira. Depois de jogar um pouco de molho de tomate, ela então coloca tudo isso aí dentro do forno. Mas você notou alguma coisa errada aqui? Pois é, de jeito nenhum havia molho e nem umidade o suficiente para cozinhar toda aquela massa. Então, sem nenhuma surpresa, assim que Kay tirou a bandeja do forno, a pasta estava totalmente queimada. Totalmente despreocupada, ela polvilhou um pouco de cebola, adicionou mais molho e de volta pro forno. Finalmente, seu filho e cobaia humana foi trazido para fazer o teste. So let's see what it tastes like. Meu Deus do céu, essa crocância. Se o seu espaguete bolonhesa está crocante, então você sabe que errou. Mas por que você acha que ficou crocante? Probably, yeah. Portanto, isso não tem nada a ver com o fato dessa massa não estar cozida. Então Kay passou de não cozinhar arroz para não cozinhar macarrão. Incrível.
E vale ressaltar que esse tipo de receita funciona, mas a massa tem que ser refogada em uma mistura de água e molho, para que a massa possa absorver a umidade e cozinhar como os italianos, assim como o próprio Deus, pretendiam que fosse. Mas entre o arroz e a massa, qual das catástrofes culinárias de Kay você achou a pior de todas? Para a massa, aperte o botão de curtir, e pro arroz, inscreva-se no canal. Mas se você achou que foi tudo péssimo, então faça os dois. Agora, que comida nós temos a seguir? Eu realmente não tenho jeito quando se trata de temperar os alimentos. Eu nunca coloco bastante. O que, hilariamente, é o problema oposto do que o usuário do Reddit, chamado Chicken Alfred, teve. Ou esse cara realmente adora colocar uma pimenta na comida, ou ele não viu que a tampa estava solta. Mas não se preocupe, Chicken Alfred, você não é o único a cometer esse erro. Felizmente, a irmã do criador do TikTok, Cecil, apresentou uma solução para esse problema apimentado, usando um aspirador de pó para aspirar o excesso de pimenta. O que poderia dar errado? Sem pimenta, sem ovos, sem problemas, não é mesmo? Em vez de assumir que os seus ovos são imunes a qualquer tipo de sucção, é provável que você deveria tentar aprender com o seu erro, verificar se a tampa está bem presa e apenas fazer mais ovos. Bom, pelo menos alguém matou a fome. Você já fez uma quesadilha? É uma receita muito simples, basta encher uma tortilha com ingredientes, aquecer os dois lados e voilá. Parece fácil, mas virar isso na panela pode ser difícil. A maioria das pessoas com um cérebro comum usa uma espátula ou um prato para fazer isso, só que os mais inteligentes preferem o estilo livre, digamos assim, embora nem sempre vá como planejado. Ecco la mia tecnica di rivolta della piadina. É, meu amigo, é isso que você ganha por tentar virar essa coisa na velocidade da luz, usando um wok. Então nós vimos pessoas estragando comida pronta dentro do forno, ovos, massas e até mesmo quesadilhas. Talvez nós precisamos de uma comida tão simples que é impossível de se estragar, tipo arroz. É só lavar, colocar em uma panela com bastante água, deixar ferver, abaixar o fogo para que ele ferva e esperar uns minutinhos, ou usar um cozinhador de arroz. O fato de que até mesmo eu sei cozinhar arroz deve mostrar como isso é realmente simples. Porém, o criador do TikTok, chamado Sad Lonely Froggy, sabe que nem todos acertam. Sua irmã tentou fazer arroz no micro-ondas e, como resultado, ela acabou criando essa coisa. Eu não tenho palavras. Parece que ela tentou usar uma tampa de plástico que não pode ir ao micro-ondas para cobrir a sua tigela de arroz, que acabou derretendo e pegando fogo, estragando tudo. Mas na minha opinião, ela já tinha estragado quando colocou tudo no micro-ondas. Pelo amor de Deus, respeite o arroz. Talvez eu tenha que dizer um pouquinho mais alto para que o usuário do Reddit, Pen Darmer, possa me ouvir direito. Se a gente considerar que eles criaram essa abominação completa. Parece que iam alimentar um exército. De acordo com o seu post, eles estavam no meio do cozimento do arroz quando, por algum motivo, o deixaram por metade de um dia. E quando eles voltaram, começaram a cozinhar de novo. E isso aconteceu. O arroz dobra de tamanho quando é cozido. Portanto, cozinhar demais, o que parece ser um saco inteiro dentro de uma panela realmente pequena, nunca vai acabar bem. Mas de alguma forma isso parece bastante majestoso. Um sinal que diz, compre um cozinhador de arroz. Você já olhou para uma receita e tentou apimentá-la adicionando alguma coisa extra? A maioria das pessoas ajusta o tempero ao seu gosto, ou tenta algo novo com os sabores. Mas alguns outros adicionam objetos totalmente não comestíveis. Acho que quem assou esse pão de banana acabou esquecendo que deixou uma colher dentro da assadeira. Ou foi isso, ou a pessoa levou a instrução de mistura de colher em lata, um pouquinho literalmente demais. Embora isso seja quase compreensível, eu tô tendo muita dificuldade para descobrir como alguém assou um par de óculos dentro do pão. Eu acho que a pessoa deve ter esquecido que colocou em uma forma de pão, e acabou não conseguindo ver que estava lá. Bom, pelo menos eu acho que deve ter dado uma certa crocância, pelo menos. Enquanto eu estou 99% certo de que esses itens apenas arruinaram a comida que foram assadas, outras falhas na cozinha podem acabar arruinando muito mais. Por exemplo, se você não verificar se sua bandeja é à prova de forno, ela pode acabar derretendo e cobrir tudo com a camada de plástico derretido, como temos aqui nesse exemplo. Pelo menos a pizza ainda parece boa. Olhando de longe, uma pessoa até ficaria enganada, achando que ela veio com muita mussarela extra. Mas felizmente, segundo o post do Reddit, uma vez que o plástico esfriou, tudo isso pôde ser removido do forno, mas o hack já era. E eu lamento dizer que a pizza também. Agora, a pizza congelada é um dos alimentos mais fáceis de se cozinhar, desde que você siga as instruções, não é mesmo? É só colocar a pizza congelada dentro do forno pré-aquecido e pronto. Mas se você acabar fazendo algo idiota, como descongelar antes de cozinhar a pizza, e não pré-aquecer o forno, o seu jantar pode acabar ficando assim.
Quando descongelada, a maioria das massas de pizza não tem integridade estrutural para se manter unida sobre as aberturas da grelha. Alguns pedaços podem cair, criando uma nuvem de decepção em forma de cogumelo. Ou você acaba comendo a maior parte da sua pizza no fundo do forno. Portanto, faça um favor a si mesmo e siga as instruções na caixa. Elas estão ali para você por um motivo. Revelações de gravidez ficaram super estranhas desde que as pessoas perceberam que podiam enviar vídeos delas para a internet. Mas nenhum foi tão nojento quanto esse daqui. Esse futuro pai estava comendo alguns waffles feitos com muito amor que sua parceira preparou para ele, quando ele de repente notou algo escondido embaixo. Yeah. I don't know why my mom is calling me that. Why? What's that? Baby, What is that? what it look like? Why is it my food? Bro, It's a what test. It's a pregnancy test. what that mean? You pregnant? Maybe yes. I just wanted to like surprise you. But and why let you know. mess up my food with that? Ela colocou um teste de gravidez positivo na comida dele. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, ah, que fofo, mas na verdade ela fez xixi naquele negócio. Bom, tecnicamente é um teste de gota, então ela deixou apenas cair uma gotinha de xixi nesse negócio. Mas ainda assim é xixi na comida. Ela arruinou tanto a comida quanto sua revelação. Embora seja muito fácil saber se um fogão a gás está ligado ou não apenas olhando para as chamas, pode realmente ser um pouco mais difícil com fogões elétricos. A menos que estejam brilhando em laranja, é quase impossível dizer se estão quentes ou não, sem colocar a mão para sentir o calor. Mas isso pode ser um problema se você espalhar todas as suas coisas pela cozinha e esquecer que o fogão está ligado e bem quente, como o usuário do TikTok chamado Pângelo acabou descobrindo. Nossa, aquele fogão derreteu o plástico todinho em cima dele. Agora eu não estou dizendo que eu fiz isso 2 ou 3 vezes, ou 4. Mas depois de esfriar, você pode tentar desconectar a parte do fogão, colocar no freezer e depois o plástico deve sair com facilidade. Quem diria que as lições que eu aprendi com minha incompetência na cozinha seriam úteis algum dia? De nada. Infelizmente, eu não tenho conselhos para problemas tão catastróficos quanto esse daqui. Um TikToker chamado Lando Reed estava cozinhando uma caçarola à base de feijão em uma antiga caçarola Pyrex, quando o negócio explodiu no fogão. Agora, as panelas Pyrex são feitas de um tipo de vidro temperado especial. Embora perfeita para usar em um forno, não é aconselhável usá-la em um fogão. Mas infelizmente, esse aviso nunca foi colocado nesses pratos vintage de Pyrex, o que pode ter levado a esse desastre à base de feijão. Embora sempre existem coisas piores que você pode derramar em um fogão. Lá em 2011, uma certa jovem no Japão tentou cozinhar, apenas para produzir o que quer que seja essa coisa. Grosso, pegajoso e mais escuro que a noite. O que raios é isso? Ela ferveu o melaço ali? Não, pera, eu sei o que é isso. Deve ser aquele mini-boss que tem no Dark Souls. Não, deixa quieto. Porque esse é o mini-boss do Dark Souls. Na verdade, pode também ser a mesma coisa que aquela senhora estava cozinhando. Aparentemente, a pessoa que cometeu esse erro derretido estava realmente tentando fazer um pouco de caramelo. O caramelo é realmente um deleite, criado pela combinação de açúcar, manteiga e creme de leite em fogo alto, mas pode acabar fervendo e queimando em um único instante, deixando bem difícil de acertar. Agora, eu suponho que essa pessoa estava fazendo um grande lote de caramelo e de alguma forma esqueceu por várias horas. Considerando que o ponto de fusão do açúcar é de uns 186 graus Celsius, esse negócio vermelho brilhante que parece com lava, obviamente estava quente. Na verdade, acho que tem até 2 hobbits jogando um anel dentro dele. Agora, eu já tentei fazer alguns assados, mas não aconteceu como planejado. Eu não consegui imaginar quantos ingredientes eram necessários e quanto tempo iria levar. Mas algumas pessoas têm muito mais paciência do que eu e podem criar pãezinhos lindos como esses aqui. Eles são patinhos. E os seus bicos feitos de milho dão um toque incrivelmente fofo. Como será que vão ficar depois de... Ai, meu Deus do céu, eu mudei de ideia. Pobres patinhos. Eles não tinham espaço suficiente para crescer quando assados. Então eles acabaram se fundindo nesse enorme e horrível pesadelo que foi baseado em patinhos. Espera aí, esse bolo foi dirigido por David Cronenberg. Em vez de pão, devemos dar uma olhada em algo um pouco mais fácil para assar, como cupcakes, por exemplo. Não tem como errar com cupcakes. Se até crianças podem fazer, qualquer um pode. Exceto eu, e a criadora do TikTok chamada Becca, ao que parece. Ao invés de bolos saborosos, Becca abriu o forno para encontrar um líquido fervente nas forminhas de cupcake.
Bom, até onde eu saiba, os cupcakes não foram feitos para se beber, e sim comer. Então o que deu errado aqui? Algumas pessoas comentaram que Becca pode ter acidentalmente usado muito bicarbonato de sódio ao preparar a sua mistura. Esse é um ingrediente comum de cozimento que reage na massa para produzir dióxido de carbono, o que eleva a massa, lhe dando uma textura bem fofa. Mas se você usar muito, a massa pode acabar transbordando desse jeito. Ou foi isso, ou Becca estava lendo um livro de feitiços e não de receitas. Tá, talvez os cupcakes não sejam tão fáceis. Que tal biscoitos, então? São basicamente apenas manteiga, açúcar e farinha. Difícil de errar, né? Errado? Alguém no Twitter tentou fazer uns biscoitos de dinossauros bem fofos. ênfase nesse tentou. A mistura de biscoito tradicional não faz uma massa de rolo, pois é muito úmida para isso. É por isso que é melhor enrolar a mistura em bolas na assadeira, para que possam ser assadas de forma mais uniforme. Mas simplesmente ignorando tudo isso, uma certa pessoa decidiu enfiar o máximo de mistura possível em alguns desses moldes de dinossauro e colocá-los no forno para assar. 10 minutos depois, eles sabiam que erraram. 20 minutos depois, eles com certeza sabiam que erraram. Eu imagino quais dinossauros eram esses. Talvez um Gordossauro, ou um Feiosauro Rex, ou um Velocideu-erradossauro. Algumas coisas são um pouco mais difíceis de se cozinhar do que biscoitos, cupcakes e pizza congelada. Um peru inteiro sem recheio, por exemplo, pode levar horas dentro do forno, sendo necessários mais ou menos uns 13 minutos por quilo, a mais ou menos 180 graus Celsius. Com um peru comum chegando a mais ou menos 14 quilos, são mais ou menos 390 minutos, o que daria mais ou menos umas 6 horas e meia, não é mesmo? Mas, de qualquer maneira, isso aí já é muita matemática. E nem todas as pessoas são boas com números, como essa família descobriu. Não, essa pessoa não estava cozinhando um alienígena. Isso aí é um peru. Acho que eles colocaram a temperatura um pouquinho alta demais, ou simplesmente molharam esse carinha aqui com bastante querosene. Recentemente, uma receita de pão nuvem acabou conquistando todo o TikTok. E milhares de criadores compartilharam suas tentativas passo a passo de fazer isso. Tudo que você precisa fazer é bater as claras junto com o açúcar e o amido de milho em uma mistura bem firme e adicionar um pouco de corante antes de assar. Parece simples, o que poderia dar errado. Bom, parece que muito. As claras dos ovos têm que ser batidas até formar picos rígidos, que vêm das proteínas da clara do ovo, formando ligações umas com as outras, que como resultado prendem todo o ar que está sendo levado para elas. Se os ovos forem pouco misturados, os laços não vão ser formados adequadamente e o ar pode escapar, deixando você com a bagunça, como a criadora Anjab Fuji descobriu. Seu hilário e minúsculo batedor claramente não estava à altura dessa tarefa, mas acha que ela pode ter se salvo dessa receita. Apesar do nome, isso na verdade não é pão. É apenas um pedaço macio e úmido de ovo levemente doce, não importa o quanto pareça um algodão doce. Isso deixou um gosto bem amargo na boca de alguns criadores, com certeza. Um criador chamado Urpunk decidiu adicionar alguns ingredientes extras para combater isso, e digamos que não acabou muito bem. Pelas manchas escuras, parece que ele adicionou algum tipo de baga aí dentro. É muito provável que quando assadas, as bagas liberam umidade extra e açúcar na mistura. E eu acho que isso acabou quebrando as ligações proteicas muito importantes, o que resultou numa panqueca de ovo em vez de um pão de nuvem bem fofinho. Bom, se você confiar no processo e seguir a receita, você não vai ter nenhum tipo de problema, desde que você goste de ovos macios e úmidos. Eu não sei o porquê disso, mas tem alguma coisa muito satisfatória em ver alguém que pensa que sabe o que está fazendo acabar falhando espetacularmente. É aí que entra a criadora do TikTok chamada Becca. Ela gravou um vídeo de si mesma fazendo um cheesecake vegano. Tudo começou parecendo como se ela soubesse o que estava fazendo, mas acabou falhando depois que ela mostrou à câmera a enorme quantidade de crosta que ela estava fazendo. E continuando, ela começou a dobrar algumas partes da sua receita, sem dobrar algumas outras. Esperta! A mistura final do cheesecake vegano até parecia ok, inicialmente. Mas bem no segundo que ela tirou a forma, ela ficou com um bolo de 90% crosta e uma lasquinha de cobertura. Bom, pelo menos a torta iria ter uma boa crocância, não é mesmo? Agora, as pessoas no TikTok não tentam apenas mostrar as suas proezas culinárias com receitas de pão nuvem e cheesecake. Os criadores, na verdade, também adoram se filmar fazendo uma refeição, adicionando todos os tipos de cortes especiais para fazer tudo bem glamuroso. O único problema é que se você tem uma mão gravando em um telefone, você nem sempre vai ter a melhor aderência para segurar o seu... Ah, eu senti essa. Caiu bem no último segundo. Tem alguma coisa pior do que você passar inúmeras horas na cozinha, seguindo cada passo de uma receita, apenas para o seu produto final ficar desse jeito? A babá da criadora do TikTok chamada Tracy estava tentando fazer uma sobremesa bem conhecida, o pavê.
Mas depois que ela usou o leite desnatado em sua receita, ao invés de usar o leite integral, o resultado final acabou sendo menos pavê e mais pra chorar. Eu espero que ela seja uma melhor babá do que ela é uma chefe de cozinha. Mas e aí, qual dessas falhas culinárias você achou a mais engraçada? E você tem alguma história maluca de culinária pra gente? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!